Tudo que sai fora da bênção, tudo que sai fora da rota de Deus, logo não tem a bênção de Deus, amém? Então, nós temos abordado, a palavra, a Bíblia, porque fiel é a palavra do Senhor, justa e verdadeira, amém? Todo homem seja mentiroso, menos o Senhor, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, amém? Se há algo na sua vida que você precisa se apegar, é com a palavra de Deus, porque ela é, na vida, dos que creem, dos que têm fé, ela é infalível, amém? Então a palavra do Senhor, ela não falha para aquele que tem fé, aquele que deposita fé no Senhor, com toda certeza, toda palavra que sai da boca do Eterno, sobre a sua vida, sobre a sua casa, esta palavra há de se cumprir no tempo determinado por Ele, amém? Então, existe um tempo determinado pelo Senhor. Talvez você esteja precisando muito, talvez você esteja muito necessitado, mas eu quero te dizer que a bênção do Senhor, ela é estabelecida no tempo determinado por Ele, amém? Então, creia nisso. Se algo está aí, se você não está vendo algo acontecer, se você não está vendo a promessa acontecer, não é que Deus não esteja fazendo ou que Deus está falhando. Não, Deus está fazendo. Faça a sua parte e Deus continua sempre fazendo a parte dele. Amém? Aleluia, amados. Então, nós precisamos, queridos, literalmente compreender algumas coisas, né? Eu quero, na verdade, deixar essa ministração muito enfatizada na sua vida, porque é a partir disto que você vai poder ver um novo ano, um novo tempo, uma nova década, um novo momento ou novas expectativas, amém? Nós precisamos crer, amados, no que a palavra diz. Lá em Josué, se você tiver a Bíblia na mão, e você que já está por aí, você já pode compartilhar esse vídeo. Adiante, essa mesma ministração estará na nossa página do ministério, amém? Casa Paterna MAP, você pode ir lá no YouTube, na verdade, depois e pesquisar Ministério Apostólico e Profético, Casa Paterna MAP, e você também terá lá para poder compartilhar com seus amigos, amém? Então eu quero começar lendo essa passagem que Deus dá a Josué. No capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: sucedeu que, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, já está morto, ou é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Olha só, né? Então, amados, como a gente entende, a gente sabe que o propósito de Deus, os planos de Deus, eles jamais podem ser frustrados. A morte, ela não detém, olha só, entende só, a morte, ela não paralisa, ela não detém os propósitos de Deus, amados. Você entende? Então compreenda, mesmo que venha uma seta de enfermidade, mesmo que venha uma seta de morte contra a sua vida, mas você tem um propósito, ou Deus tem um propósito na sua vida, creia, enquanto houver propósito, haverá fôlego, haverá esperança, haverá vida, amém? Então, você está respirando hoje, se você está com saúde hoje, né, você precisa entender, olha, eu acordei e eu estou respirando, então Deus tem algo para mim nesse dia, Deus tem algo para mim, porque eu não acordei por acaso, eu não nasci por acaso, Deus tem algo para mim nesta vida, amém? E você precisa crer nisso. Então, e você que está acometido de repente de uma enfermidade, você que está acamado, você que está enfermo neste momento, ainda que essa enfermidade ela esteja em um órgão seu, no seu corpo físico, você precisa crer que o teu espírito é saudável, e o teu espírito
pela fé, que é a ferramenta ao qual a gente pode deter o inferno de prosseguir, os planos do inferno de prosseguir na nossa vida, você precisa exercer, e você precisa declarar em nome daquele que tem o nome acima de tudo, aquele que está acima da enfermidade, aquele que está acima de qualquer situação. Você precisa ordenar que essa enfermidade saia do seu corpo, que essa enfermidade saia da sua vida, da sua família. Amém? Então você precisa ter essa fé, e você precisa abrir os seus lábios. Você precisa sim abrir os seus lábios, porque aquilo que você ora no Espírito, somente Deus que conhece os Espíritos pode entender. Se você está dando uma ordem aos inimigos, a demônios, você precisa abrir a boca. Não existe em espírito você ordenar uma enfermidade, ordenar uma seta maligna. Não existe, porque somente Deus consegue compreender o que está no nosso espírito, o inimigo não consegue. Por isso que você deve abrir a boca, por isso que você deve glorificar a Deus. Quando você é uma pessoa cristã, mas fica com boca calada e não glorifica a Deus, os demônios, espíritos malignos não sabem se você está glorificando a Deus ou não. Você sabia disso? Que para que o inferno, para que as trevas entenda quanto você é fiel, o quanto você glorifica a Deus, você precisa abrir os seus lábios. Então não deixe essa tristeza, não deixe essa enfermidade calar a sua boca. Não deixe essa crise financeira, não deixe essa crise no seu casamento calar os seus lábios. Você precisa glorificar a Deus em todo o tempo, e você verá exatamente o poder de Deus se manifestando nessa fraqueza, neste momento de fraqueza na sua vida, neste momento de guerra na sua vida. Amém? Então, você vê que os planos e os projetos de Deus, eles não morrem, eles não param. Por isso, quando você acorda todos os dias, e você abre os seus olhos e suspira, você precisa entender o quê? Que Deus tem um plano para você nesse dia, que Deus tem um projeto para você nesse dia, e todos os dias você glorificar a Deus. Agora é claro, Deus é um Deus geracional, os planos dele são perfeitos, os planos do Senhor, amados, de certo, ou é muito, entendeu? Certo, aquilo que ele vai fazer, ele não, de maneira alguma, ele vai falhar com você. E aí então, ele tinha um plano, ele tinha algo para o povo dele, desde o início, desde de Adão e Eva, Deus havia estendido algo sobre o homem, né? Então Deus havia dado ao homem algo, e aí então, amados, nós precisamos entender que Deus, ele não vai parar por nada. Deus, ele não vai parar por nada. Não interessa, entendeu, quantos se levantem contra você, Deus, ele não vai parar. Por isso que Deus, ele quer que você não pare também, ele quer que você continue, ele quer que você tenha força, ele quer que você avance, mas nós só podemos avançar, amados, da maneira que Deus estabelece. Entenda isso. Nós só podemos avançar da maneira que Deus estabelece. Por isso que ele diz: dispõe-te. Olha só, a primeira coisa na vida de alguém que quer avançar, de alguém que quer ser abençoado, é ter disponibilidade, amados. Você sabe muito bem uma pessoa que tem disponibilidade e que não tem disponibilidade. Então, a disponibilidade para Deus é algo importantíssimo. Você entende? Você sabia que Deus não vai operar no teu casamento se você não tiver a disponibilidade de lutar pela restauração do seu casamento? Se você não tem a disponibilidade de lutar pelo seu casamento, como é que Deus vai poder operar? Se você não tem a disponibilidade de mudar essa vida de cativeiro de vício, de cativeiro de prostituição, de cativeiro de tantas coisas que você sabe que destrói a tua vida, destrói o teu casamento e destrói toda a tua família. Se você não tem essa disponibilidade de lutar, como é que você quer que Deus faça? Às vezes a gente acha que a bênção ela vai se manifestar do nada.
A gente acha porque a gente leu na Bíblia, porque alguém falou, porque um pastor falou, porque um apóstolo falou, porque um profeta falou. A gente acha que aquela palavra que foi ministrada, liberada, como agora, ela tem a obrigação conosco. Mas esta palavra ela não vai ter obrigação com você se você não tiver um comprometimento com ela, se você não tiver uma aliança com ela, se você não tiver literalmente atado a ela. É o que o livro de Provérbios diz: ata esse conselho, esta verdade, essa direção em teu pescoço, se aliancie com ela. Muitas pessoas elas têm citados e ditos versículos bíblicos, mas tais palavras elas não são verdadeiras na vida dessas pessoas. Por quê? Não é que a palavra em si não seja, é porque a pessoa não tem um comprometimento com a palavra. Então a palavra ela não vai ter obrigação de se cumprir na vida desta pessoa. Então, algo que eu sempre digo: não se engane e também não queira enganar ninguém. Se você não tem comprometimento com a palavra com certeza não terá comprometimento com você. Diga isso à pessoa que está do seu lado, e você que nos acompanha agora, escreva isso. Já coloque aí, a palavra não tem comprometimento com aqueles que não têm comprometimento com ela. Amém, amados? Então, nós precisamos compreender isso, que Deus ele é fiel, e Deus ele tinha dito isso, amados, ao seu povo, que ele tinha uma direção, tinha uma bênção, tem algo preparado para o seu povo. Então, a gente vê que homens são levantados para conduzir, ou para ir para essa direção, a direção da bênção, amados. Uma bênção legítima na nossa vida, ela precisa ser alcançada, entendeu? Você entende? Você vai ver que a bênção, ela é alcançada. Ela não é assim: eu quero ser abençoado, Deus, eu vou para a igreja, eu faço isso. Não, ela precisa ser alcançada. Então, há uma legitimidade nisso sobre a sua vida. A primeira coisa que Deus coloca aqui para Josué, que seria o sucessor, amados, que seria o sucessor de Moisés, foi que ele se dispusesse, olha só, dispõe-te, né? Porque naquele momento Josué poderia ter dito assim: não, eu não estou mais afim não, eu não estou mais disposto a congregar, eu não estou mais disposto a buscar a Deus, eu não estou mais disposto, né? De repente você tem um vínculo trabalhista com uma empresa, não estou mais afim de trabalhar naquela empresa. A partir que a gente disse: eu não estou mais disposto, eu não estou mais comprometido, amados, então nesse momento não há mais uma responsabilidade e nem compromisso de ambas as partes. Josué poderia ter dito assim: não, poderia ter dito o quê? Moisés morreu, e aí então para mim também acabou aqui, é ou não é? Mas Deus deu o quê? A oportunidade para que ele desse continuidade, para conduzir aquele povo para a bênção de Deus, para o lugar que Deus havia desenhado, estabelecido para o seu povo. Você entende? Então, de repente você pode ser essa pessoa na sua casa. De repente todos estão perdidos, todos estão aflitos, todos estão angustiados na sua casa, mas você é a pessoa que tem a visão, você é a pessoa que tem a fé, você é a pessoa que tem a disponibilidade. Se você olhar de repente para a sua casa, você olha para o seu marido, é entregue numa hora dessa para o Faustão, né? Você olha, entendeu, de um lado, vê teus filhos, todo mundo no joguinho, e aí você assim: meu Deus, a nossa casa está em ruína, e ninguém se levanta, ninguém busca Deus, ninguém faz por onde, é ou não é? Mas se você teve essa visão, eu quero te dizer que Deus está entregando um projeto tremendo para você, amém? Deus está entregando a você algo que os outros não estavam dispostos, mas você está disposto. Eu sempre digo, amados, né? E isso pode ser até uma agressão, ou pode ser, quando veio esse entendimento, esse nível de palavra, esse nível de ensino, muitas pessoas receberam nessa cidade, né?
Mas a disponibilidade, ela foi fundamental para Deus selar uma bênção, de fato, sobre a nossa vida. Nós tivemos que nos dispor, né? E é interessante, depois eu vou mergulhar um pouco mais nesta palavra. E Deus diz o seguinte: dispõe-te. Olha só, quando? Agora. Quando é que você quer mudança na tua vida? Mês que vem? Ano que vem? É ou não é? Se nós queremos mudança, porque a gente quer mudança agora? Sim ou não? Se você quer mudanças nas suas finanças, você quer agora. De repente você recebe aí um salário, correto? Aí você fica lá um ano todo numa empresa trabalhando. Poxa, eu queria ganhar mais, eu queria ganhar mais. Será que a tua mentalidade é assim? Não, ano que vem, esse ano é que eu vou trabalhar para ganhar um salário, ano que vem eu vou querer ganhar 2 salários. Claro que não. Quando é gerado uma insatisfação, quando é gerado algo dentro da nossa vida, a gente determina, a gente diz assim: não, eu sei que eu tenho, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou merecedor disso, de ganhar 3, 4 salários mínimos. Então a partir de hoje eu vou me esforçar, eu vou me dispor para ir para esse nível que eu quero na minha vida. Você compreende? Agora tem muitas pessoas assim: eu quero isso, e cruza os braços. Você com os braços cruzados não vai conseguir nada na sua vida. Você precisa compreender isso. Então a disponibilidade é muito grande, e a palavra diz agora, olha só, né? Então, amados, o agora depende, entendeu, da projeção, depende da prioridade do plano de Deus para a tua vida. O plano de Deus para a vida de Josué e para a vida do povo, quando é que era? Agora. Você entende? Eu pergunto, para quando é o plano de Deus para a tua vida? Porque todos os dias, o agora de Deus na minha vida é o agora. Eu não vou projetar. Todos sabem como eu enxergo, como eu vejo, como eu me posiciono em relação à pandemia, em relação à quarentena. Você entende? Eu não vou esperar passar tudo isso para viver. Eu não vou esperar passar toda essa situação para respirar, enfim, para projetar. Não. Eu tenho que ter todos os cuidados necessários, mas viver, jamais eu vou deixar de viver. Você entende? Então é importante, quando é o plano de Deus na sua vida? Pergunta, e você que está nos acompanhando nesse momento, coloque essa pergunta aí, para futuramente o pessoal olhar e perguntar: mas o que é isso? Para quando? Né? E isso com certeza vai ajudar as pessoas a querer entrar e assistir muito mais, e entender o que Deus tem para ela, que é uma bênção legítima, amém? Deus tem uma bênção, amados, para nós, e a bênção do Senhor, ela é legítima. Sabe por que a palavra diz bem assim: a bênção do Senhor não acrescenta dores? Tu já viu uma pessoa dizer assim: eu fui abençoado neste carro, mas o carro dá dor de cabeça. Eu fui abençoado nessa casa, a casa dá dor de cabeça. Eu fui abençoado. Entenda, a bênção do Senhor não acrescenta dores. Algumas bênçãos, entendo, elas podem vir com a guerra, mas ela não pode acrescentar dor, ela não pode gerar trauma, ela não pode gerar murmuração na tua vida. Eu comprei isso, e isso agora na minha vida é uma desgraça, isso não presta, para que eu comprei, para que eu fiz, para que? Nesse momento, entenda, que o que tu disse que era bênção, que era de Deus, talvez não fosse de Deus, porque a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Também escreva isso, né? E nesse momento, você já pode compartilhar esse vídeo. Você que está chegando agora, nos acompanhando, aproveite para você entender o poder, né? Fazer com que esta palavra chegue a muitos, amém? Amados, olha só, né? Então é importante, para quando você quer essa mudança? Para quando você quer resolver os problemas da sua casa, da sua família? Para quando? Quando você tiver a resposta disso, aí então você vai poder passar para um outro nível, entender aquilo que Deus, ou a direção, você entende? Você sabia que nem sempre Deus dá a direção? Você sabia que a primeira coisa que Deus Ele quer de nós é a disponibilidade? Ele quer ver o quanto a gente está disposto.
Nós vimos isso nas duas últimas ministrações passadas, quando a gente falou de Abrão, né? E que ele se tornando Abraão, porque Deus quis mudar o nome dele, e mudando o nome dele, mudaria toda a história de vida de Abraão, né? Então, Deus quis provar, quis experimentar primeiramente a disponibilidade do coração de Abraão. Então entenda, às vezes você quer porque quer ver algo concluído, você quer porque quer ver aquilo estabelecido, você quer ter a direção de primeira, mas nem sempre, amados, Deus dará claramente isso, você entende? Porque Deus quer provar o quanto nós estaremos dispostos a lutar pela nossa vida, pela libertação, pela cura, pela restituição da nossa família, por tudo aquilo que é importante. Tem pessoas que começam, a vida, ela está um fracasso, está em ruínas, a vida de muitas pessoas, e às vezes as pessoas elas começam lutando por aquilo que não é tão importante, elas começam lutando pela vida financeira. Na verdade, ela deveria lutar pela sua própria vida, resolver, definir, tornar ou trazer uma aplicabilidade de coisas novas na sua vida. Então todos na sua casa irão ver que há uma transformação, há uma mudança. E aí então essa pessoa pode aplicar isso na família, aplicar isso no trabalho. Então quando todos começam a ver um valor na sua vida, e esse valor não é o que as pessoas te dão, mas é exatamente aquilo ao qual você demonstra através dos princípios que existem na tua vida, não é? E aí então, o que acontece? Você começa a ser vista ou valorizada com valor, não a partir do que as pessoas olham de você, mas a partir daquilo que transmite, daquilo que é transmitido, daquilo que é jorrado da sua vida. Muitas pessoas elas estão correndo atrás de valores, elas querem ser valorizadas, elas querem ser vistas, elas querem ser reconhecidas, mas aí está o grande engano, porque nem elas encontraram o valor devido delas mesmas, mas elas querem que as pessoas valorizem. E nós precisamos entender que Deus é um Deus que trabalha todos esses pontos na nossa vida. Deus é um Deus tremendo, extraordinário, afinal, Ele deu da vida dele nessa criação, chamado nós, homens, né, mulheres, o conjunto, enfim, toda a humanidade. Amém? Amém, queridos? Nós temos gente aqui, nós temos um público aqui nos acompanhando, né? Já, se ainda não compartilhou, compartilhe. E vamos lá. Então, o agora de Deus. O agora de Deus é importante. Mas primeiro vem o quê? A disponibilidade. Deus, eu estou disponível. Senhor, eu quero lutar pelo meu casamento. Eu quero fazer com que esse casamento que está em ruína, está em frangalhos, está, entendeu? Um negócio horrível. Eu quero lutar por ele. Ah, tu quer lutar? Então eu quero ver a disponibilidade. Você entende? E aí quando Deus vê essa disponibilidade, Senhor, esse ano, independente da pandemia, eu não ficarei aterrorizado, eu não vou ficar igual tatu, quando vê alguém pisar no chão, já corre para um buraco, né? É o chamado fica em casa. E aí então eu não vou ficar com esse trauma, com essa neurose, eu vou tomar todos os cuidados necessários, mas eu não vou morrer antecipado, né? E aí então, você, independente de qualquer coisa, você vai lutar. Você vai lutar pela sua empresa, você vai lutar pelos negócios, você vai lutar pela sua família, vai lutar por tudo aquilo que vale a pena lutar. Sim ou não? Porque a gente vê, amados, pessoas lutando por tantas coisas que não vale a pena. Você já viu gente matando o outro por causa de futebol? Não, terrível. Isso é uma vergonha para o Brasil. Isso é uma vergonha para qualquer ser humano, por mais baixo que ele seja, por mais que ele tenha um QI tão pequeno. Mas isso é uma loucura, é ou não é? Então tem gente que luta por coisas que não tem valor nenhum, tem gente que mata por aquilo que não tem importância nenhuma, mas é os valores invertidos na vida dessa pessoa, sim ou não? Então, alguns dias atrás eu vi uma reportagem de um marido que matou a mulher, porque o time dele perdeu. O time perdeu porque é um fracasso. Quem perde, perde. Quem vence, vence. Essa é a regra da vida. Você entende? E aí mostra a alma doentia daquele homem.
Aquela mulher poderia ter sido muito mais sábia. Ela olhar assim, não, esse cara é doente. Não, esse cara, ele tem a alma aprisionada nisso. E no dia que eu tocar nesse ponto, esse cara vai querer me matar. Você entende? Então as mulheres, ou esta mulher, ela poderia ter sido muito sábia. Infelizmente, ela perdeu a vida. Mas você entende? Tem pessoas que lutam por coisas que não vale a pena. Aí eu pergunto, qual tem sido a tua luta neste último ano? Qual tem sido a tua luta nos últimos 5 anos? E dentro dessa luta de 5 anos, o que você tem agregado? Porque pode ser que você não tenha conquistado coisas físicas, bens, coisas físicas, conquistas físicas, mas você agregou valor na sua vida. Talvez você agregou conhecimento, que é a maior riqueza. O conhecimento é a maior riqueza. A terra toda está numa rota de destruição juntamente com a sua humanidade. Por quê? Porque falta uma palavra de conhecimento, falta sabedoria, falta a terra ver a profecia, a palavra de Deus efetiva. Amados, então nós precisamos dispor a nossa vida de uma maneira tão intensa naquilo que vale a pena. Josué já acompanhava Moisés. Josué já tinha visto a luta de Moisés. Josué já sabia quem era o Deus de Moisés, que era também o Deus dele. E ele disse: fechar um acordo, fechar uma aliança com esse Deus é garantia certa. Você entende? Fale com a pessoa do seu lado. Você tem fechado aliança com quem? Você precisa fazer com que o teu casamento, com que a tua casa feche uma aliança firme com Deus. Você entende? Então, Josué poderia ter recusado, como muitos recusam. Quantas vezes Deus já lhe propôs algo na sua vida? Quantas vezes Deus já deu uma direção para você e você rejeitou? Quantas vezes Deus já te colocou numa posição, mas você preferiu as posições menores porque você não queria ser exposto, não queria se dispor? Você entende? Então tem muitas pessoas, amados, que elas não querem se dispor, mas elas querem o quê? Elas querem a bênção. Só que a bênção, ela não vem no momento inicial. Agora, depois da queda de Adão e Eva, não vem no início. Quando Deus falou para Adão e Eva: eu te abençoo. Esse está no vídeo número 1. Você pode acompanhar lá. Eu te abençoo, que é agora, o ato de agora. Depois da queda do homem, amados, Deus sempre usa: eu te abençoarei, numa condicional. Você entende? Deus, ele libera uma bênção sobre a tua vida, sobre uma pessoa, mas dependendo da tua disponibilidade, dependendo das tuas ações, dependendo da tua aliança com Ele, o quanto firme é. Você compreende, amados? Isso é muito importante você saber, porque imagina quantos cristãos eles andam de maneira errada, se enganando. Não, Deus tem uma aliança comigo, não, eu sou uma pessoa abençoada. Não. A primeira coisa que Deus ele quer ver da sua vida é a disponibilidade. Amém? E ele diz isso a Josué: dispõe-te agora. O casal está se separando, o homem recebe um conselho, a esposa recebe um conselho, mas eles só vão querer praticar daqui a um tempo, daqui a um mês, daqui a um ano. Eu pergunto, qual será o resultado deste casal? Tem pessoas que de repente podem estar aplicando suas finanças de maneira errada, administrando de maneira errada, e vem uma direção, mas a pessoa: não, daqui a um ano, daqui a alguns meses eu mudo essa metodologia. Eu pergunto, qual será o final? É ou não é? Então, se Deus traz uma direção, se Deus traz uma rota, Ele quer ver a nossa disponibilidade. Ele diz: é agora. Amém? Agora. Aí ele continua: passa este Jordão, tu
e todo este povo, a terra que eu te dou, que eu dou aos filhos de Israel. Olha só, né? Então, Deus ali, amados, estava estabelecendo aliança com os demais patriarcas. Existe um lugar que mana leite e mel, existe um lugar favorável aos filhos de Deus, existe um lugar aonde flui, existe um lugar aonde a bênção de Deus ela é efetiva, e este lugar não é a vontade permissiva de Deus, mas é o centro da vontade de Deus. Você entende? Uma coisa é você estar na vontade permissiva e dizer que tem a bênção, e outra coisa é você estar no centro da vontade de Deus e saber que você e a bênção são legítimas diante do Deus que te chamou. A sua casa, a sua família, os seus empreendimentos estão caminhando na vontade permissiva ou no centro da vontade de Deus? Essa é uma outra pergunta que você precisa se fazer, mas eu te digo, a resposta já lhe é dada. Você compreende? Então, amados, nós precisamos compreender isso. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E é interessante esse versículo 3, aonde todo mundo pega, olha só. Eu estava falando hoje de manhã na escola, inclusive todos os domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Casa Paterna, nós temos a escola de fundamentos, né? E esse módulo está sendo muito tremendo. E eu estava falando hoje que muitas pessoas, elas continuam com aquilo, elas pegam um versículo, uma parte do versículo, o final de um versículo, para elas dizerem que Deus é com ela. Eu quero te dizer, amados, que a Bíblia toda, ela é inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos ter a compreensão dela. Por quê? Porque toda a Bíblia, na sua integridade, ela fala algo para nós, ela não fala de maneira separada. Tudo que está escrito, seja em Gênesis, Apocalipse ou qualquer outro, livros, epístola, tem algo de Deus para nossas vidas. A gente não pode buscar de maneira isolada, tá? Agora olha só o que diz o versículo 3. Eu queria também que, se você está nos acompanhando, ajude os demais, quando for acessar, coloca lá o versículo, nesse caso Josué, no capítulo 1, estamos agora no versículo 3, e o versículo 3 diz algo maravilhoso na boca de todo cristão, de todo crente, né? De todo religioso. Você já viu um religioso dizer assim: todo lugar que pisar a planta do meu pé, ali o Senhor me dá? Já viu? Talvez você foi uma pessoa dessa. Não, aonde eu colocar a planta do meu pé? Amados, é muito claro que a planta do nosso pé, amados, ela é e torna aonde a gente pisar abençoado quando nós estamos o quê? Atrelado no versículo anterior. Você entende? Disponibilidade, obediência, prioridade. Quando Deus falou agora, você entende? Então você pode colocar aí disponibilidade, obediência e prioridade. São 3 coisas importantes para que você possa abrir a sua boca e dizer: aonde a planta do meu pé pisar, ali o Senhor irá me dar. Você entende? Então, para esse versículo ele ser legítimo na sua vida, você precisa entender que Josué, para receber o versículo 3, ele teve que obedecer o versículo 1 ou 2, você entende? Ele teve que obedecer o versículo 2, tá? Que Deus diz: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te. Agora, prioridade, você entende? E aí depois que Deus fala, Deus dá para ele a promessa. Olha só, primeiro chamado, primeiro
o chamado. Moisés dizendo, entrega o chamado, meu servo é morto. Depois Deus dá a condição, dispõe-te. E depois Deus dá a promessa, atravessa com esse povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. E aí, versículo 3, ele dá a ferramenta. Todo lugar que piser a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Olha só, essa promessa Deus havia dado a Moisés. Aonde Moisés pisava, ou a direção, a rota da obediência, o caminhar para se estabelecer o destino, amados. Ali existe o quê? A bênção de Deus. Você entende? É muito bom você caminhar debaixo desta bênção de Deus. É muito bom você sair para o seu trabalho, sabendo que você está indo para um lugar, e os teus pés são abençoados, porque você é obediente, porque você prioriza, e você está buscando mudanças na sua vida, amém? Então, isso é importante, por quê? Porque às vezes a gente quer a bênção, é ou não é? Quantas vezes você falou assim, não, aonde eu pisar Deus vai me abençoar, mas e aí? Só isso? Será que Deus, na visão religiosa, na visão dos religiosos, será que Deus só tem a obrigação de te abençoar? Será que Deus chega lá, te abençoa, e tu pega a bênção e tu faz o que tu quiseres da bênção? Será que a bênção, ela não está ligada a uma fonte chamada Deus? Será que a bênção não está ligada a um propósito eterno? Será que a bênção não está destinada à produção de algo? Porque se tu tem visto a bênção, amados, como algo qualquer, eu quero te dizer que você está num grande engano, porque a bênção, ela tem um propósito na nossa vida, como teve aqui na vida de Josué. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Olha só, algo tremendo, que muitos religiosos, amados, usam. Ninguém vai me resistir. Por que ninguém vai resistir? Obviamente, os versículos anteriores, eles dizem o porquê ninguém vai te resistir. Primeiro, porque você tem um chamado. Segundo, porque você se dispõe ao que Deus determinou. Terceiro, você está priorizando. Olha só, você está priorizando o plano de Deus na sua vida, é ou não é? Então, Deus te dá a ferramenta. Seus pés serão poderosos, os seus pés serão abençoadores. Olha só, você entende? E aí então vem o que? O inimigo não vai poder resistir a você. Será que você já usou esse versículo de maneira errada? Nós não podemos jamais usar a palavra de maneira errada, amados. Nós precisamos entender, se você for sempre ler com um compromisso a palavra, toda bênção vem literalmente as condições. Nenhuma bênção vem fora de condição. Nenhuma. Você entende? Nenhuma bênção vem fora de condição. E aí então Deus continua dizendo, ninguém te poderá resistir todos os dias da Josué, enquanto tu tiveres priorizando o chamado. Josué, enquanto você estiver disposto, todos os dias da tua vida é enquanto tu estiver na aliança com Deus. Porque muitas pessoas quebraram a aliança com Deus e acham que o todos os dias da tua vida continua. Não. Você entende? Saul era para ser um homem bendito
todos os dias da vida dele. E mais, os filhos dele também. E mais, os netos de Saul também. E mais, os bisnetos, os tataranetos, toda a geração de Saul. Mas no dia que Saul, amados, não se dispôs, não priorizou, não obedeceu, sabe o que aconteceu? De todos os dias de Saul, quantos dias Deus abençoou ele? Apenas 2 anos. Você entende? Do reinado dele, apenas 2 eram abençoados. Talvez a vontade permissiva de Deus, mas já não era a vontade central de Deus. Sabe por quê? Porque Deus revela o íntimo dele, o desejo dele, e ele diz assim: não, eu já escolhi um melhor do que este. Você entende? É forte isso, amados, mas é importante a gente entender, para que nós possamos caminhar nessa terra abençoados, uma igreja bendita, casais benditos, famílias benditos, jovens abençoados. Nós entendermos que bênção, amados, não é só uma coisa supérflua, que hoje muitos jovens já não pedem nem mais bênçãos do pai, já não chega: pai, a sua bênção. Você entende? A geração passada, apesar de não ter todo um conhecimento teológico da Bíblia, eles sabiam que a bênção do pai era importante. Hoje, a geração teológica, a geração de PhDs, de doutores, ensina uma geração que tanto faz. É ou não é? Temos tanto a refletir, amados, e eu creio que essa palavra, ela tem abençoado a sua vida. Por isso, abençoe outras vidas também com ela. E aí então, nós precisamos mudar, porque para a gente estar forte diante das lutas, diante da crise financeira, diante dos vendavais, diante das guerras, das crises, da pandemia, de tudo, para a gente estar firme e o inimigo, amados, não nos resistir, nós precisamos do quê? Desse plano de ação. Você sabia que o que Deus entrega a Josué é um plano de ação? Imagina Moisés, o grande líder, o grande homem, um patriarca, ali morre. Moisés, imagina o coração de Josué, um homem fiel, um jovem de aliança firme com Moisés, e aí de repente o pai, a sua paternidade espiritual vai. Josué poderia estar ali assim: meu Deus, o que é isso? E agora o que eu vou fazer? Sabe o que Deus fez? Entrega o plano. Josué, ó, o plano é esse, mas eu quero, dispõe-te agora, atravesse. Quando você atravessar, você vai ver que aonde você pisar, você estará numa rota de bênção. Entenda, quando você estiver debaixo desta bênção, os teus inimigos não irão resistir a ti. Esse é o plano, Josué. Esse é o plano. É ou não é? Com Deus é tão simples. E a gente faz cálculos e recálculos, faz tanta coisa e não sai do lugar. É ou não é? Quantas vezes você já não recalculou quase 2 anos aí de pandemia e não saiu do lugar? O plano é esse. Você entende? E aí, olha só, a bênção maior: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Existe bênção maior, amados, de Deus estar conosco, de Deus estar com você? Não existe. Isso é melhor do que carro, isso é melhor do que casa, isso é melhor do que tudo, melhor do que tudo, porque Deus estando contigo, com certeza Ele te dará tudo.
É simples. O evangelho do reino, ele vem com poder, e ele traz a simplicidade da palavra, do entendimento, da revelação. Então o que você precisa fazer é isso. O que você precisa é pegar esta palavra, esta mensagem, ouvir de novo, e ouvir, até que ela entre, não somente aos teus ouvidos naturais, não somente a tua alma necessitada de tantas coisas, até que ela entre no teu espírito, e então quando entrar no teu espírito, uma chave vai girar, e muitas coisas irão acontecer na sua vida. Você entende, amados? Então, essa é a nossa sexta ministração acerca disso, e eu creio que Deus tem te abençoado. Eu sei que Deus falou com você nesta palavra, eu sei que Deus te instigou a continuar, a sonhar, a projetar. Eu sei que o Espírito do Senhor te incentivou a não desistir, a não abrir mão dos sonhos, a não ficar parado, a não abrir mão dos projetos de Deus. Eu sei que essa palavra, ela foi como uma poderosa semente na sua vida, e isso é transformador, porque assim é a palavra do reino. Amém? Nesse momento, a igreja toda de pé, e você que está nos assistindo, feche os seus olhos. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Senhor, neste momento, enquanto se posicionam no louvor, neste momento, Senhor Deus, o teu Espírito que não se limita a homens, o teu Espírito que tudo conhece, que nesse momento, o teu Espírito de vida, teu Espírito de revelação, de conselho, de entendimento, de revelação, Senhor Deus, de vida, de profecia, Senhor, venha, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas que estão assistindo agora ou que irão assistir adiante esta palavra, que elas entendam que isso não é apenas uma palavra, mas isso é um rema, isso é o Espírito de Deus fluindo, Senhor, porque a palavra, ela é semente poderosa, a palavra profética, ela tem poder de mudar situações, de mudar circunstância, de mudar, Senhor Deus, a atual realidade da vida desta pessoa. Senhor Deus, tem pessoas, meu Pai, que elas precisam, Senhor Deus, literalmente colocar em ordens em algumas coisas. Algumas pessoas não estão te ouvindo, Senhor. Josué precisou te ouvir, Senhor. Por isso, meu Pai, destrave os ouvidos espirituais desta pessoa, Senhor Deus, que ela possa novamente ter conexão com o teu Espírito, e quando isso acontecer, Senhor, que haja uma disponibilidade na vida dessa pessoa, uma disponibilidade de mudança, de transformação, uma disponibilidade de lutar pelas coisas, Senhor Deus, certas, uma disponibilidade, Senhor Deus, de guerrear, Senhor Deus, pela sua, Senhor Deus, pela sua vida, pela sua cura, pela sua libertação, pelo seu casamento, pela sua família. Que teu Espírito fortaleça, e que ela, Senhor Deus, esteja debaixo, Senhor, desta palavra que Deus diz: dispõe-te e atravesse. Senhor, nós precisamos atravessar vales, nós precisamos, Senhor Deus, atravessar situações na nossa vida, talvez seja de vergonha, talvez seja de humilhação, talvez seja até mesmo de fracasso, mas nós precisamos atravessar. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar lamentando, nós não podemos ficar murmurando. Senhor, nós precisamos, Senhor, atravessar, porque quando nós atravessarmos, Senhor,
as circunstâncias que nos prendem, as circunstâncias que nos bloqueiam, então nós iremos ver, Senhor Deus, o Teu poder em nossas vidas. E aonde, Senhor Deus, a planta do nosso pé, Senhor, for colocada, nós iremos manifestar a Tua bênção. E somente quando a gente manifesta a Tua bênção, Senhor, o inimigo não pode resistir, Senhor, a Tua glória, a Tua vida, o Teu poder que habita em nós. E neste momento, Senhor, eu declaro sobre a vida dessa pessoa, Senhor Deus, que todas as cadeias se quebram, se rompam, e essa pessoa atravesse, saia dessa situação difícil da vida dela, saia dessa situação, Senhor Deus, que a prende, que a segura, que a amarre, e ela possa ir, Senhor Deus, para o lado, Senhor, que Tu diz, e ver as promessas se cumprirem. Neste momento, Senhor, eu quero declarar, Senhor, que as Tuas bênçãos legítimas, elas repousem sobre toda a Sua igreja, Senhor. E nesse momento, nós possamos glorificar o Teu nome. Você que está do outro lado, você que está aqui, debaixo desse louvor, você vai continuar adorando, louvando ao Senhor por essa palavra. Compartilhe, não deixe de compartilhar essa mensagem, e ela vai se tornar uma grande ferramenta. Seja um multiplicador da palavra do reino. Deus abençoe, paz e justiça do reino. Senhor dos céus e terra, que criou a capacidade de produção de vida, mas o pecado afastou todas as coisas de perto de Ti. Chamado por Ti para cumprir Teu propósito de restaurar todas as coisas que havia se perdido, e todos os filhos